Começou. Bom, a história que eu vou trazer hoje é sobre a Isis. A Isis tem um quadro de hepatite autoimune. Então, o que acontece? As próprias células do corpo dela, os glóbulos brancos de defesa, eles atacam o fígado dela. E aí eles atacam o fígado dela e o fígado dela fica impossibilitado de realizar as funções fisiológicas que ele deveria realizar, né? Tipo, como limpeza do sangue, né? Tipo, ele faz a filtração também junto com os rins, ele faz a produção de hormônios e outros processos. E ele fica impossibilitado de realizar isso porque ela tem hepatite autoimune, então não tem cura, entendeu? Tipo, é o próprio corpo dela atacando ela. E ela já se trata, tipo, é um caso que ela descobriu recentemente. Ela já tem cerca de 50 anos, né? Tá entrando na fase da velhice, o que é algo que dificulta ainda mais. Ela se sente um pouco mais debilitada, ela se sente meio fraca, ela fica um pouco amarela por conta da icterícia. E ela tá tendo várias complicações, tipo, a cada ano que tá passando, ela tá tendo mais dificuldade para realizar algumas funções, ela sente mais moleza, ela sente mais cansaço e ela fica mais fraca. Mas aí ela fala que tá tudo bem, tipo, ela finge que tá tudo bem, aí os filhos dela vão visitar ela e ela fica tipo, não, tá tudo bem, vai lá, faz a comida pra eles, prepara um almoço, assim, tipo, muito bem planejado pra parecer que tá tudo bem, mas na verdade ela tá super mal. E aí os médicos dela estão percebendo que não adianta tratar com remédio. Ela tá utilizando vários remédios e não tá fazendo nenhum efeito. Não tá fazendo nenhum efeito. Tipo, ela usa já prolongado durante 3 vezes por dia, né? De manhã, de tarde, de noite. Uma dose considerada alta, 500 miligramas. E não tá fazendo efeito. Não tá fazendo efeito. E aí eles resolveram... Eles têm que mudar o método como eles estão utilizando esse remédio, né? Ou mudar para um novo remédio, ou utilizar novas formas de conseguir uma eficácia, né? E eles resolveram fazer o seguinte, apoiado em vários estudos dos Estados Unidos sobre efeito placebo, sobre condicionamento que foram surgindo, que antes era uma piada e agora começou a se propagar e trouxe uma boa influência, né, para a área uma nova área de estudo para a saúde e para a psicologia, que envolve o cérebro e o corpo. Eles resolveram fazer um novo método. Então, eles modificaram o remédio que ela estava utilizando, eles pararam de utilizar esse remédio, aí dá um tempo para ela ficar sem utilizar o remédio e depois inseriram um novo remédio. Só que esse novo remédio, ele não tem uma capacidade de agir tão grande igual aquele outro remédio. Tipo, ele não é tão forte, eles diminuíram a quantidade. Então, o que eles fizeram? A gente vai te dar esse remédio aqui, agora, que ele é mais fraco, podemos dizer, ele não age tão forte igual outro remédio, e a gente vai diminuir a quantidade dele. Mas para fazer isso, a gente precisa que... A gente vai também fazer uma outra coisa para ajudar nesse processo. Aí eles começaram a pesquisar sobre ela, né? Começaram a fazer um estudo sobre ela e perguntaram o que ela gostava, como é que era a vida dela, a relação dela. E aí ela, tipo, uma das perguntas que eles fizeram era assim, o que você mais gosta de comer? Qual é o paladar que você mais gosta de sentir? E aí ela falou que ela gostava de coisas cítricas, tipo maçã, laranja, maracujá, coisas assim. E aí, beleza, eles anotaram essa resposta. E aí eles falaram, depois desses vários questionamentos aí pra ela, né, sobre o que ela gostava, eles falaram assim, então a gente vai fazer o seguinte, a gente tá fazendo esse remédio aqui, ele é mais fraco, a gente vai dar uma quantidade menor pra você, e você vai dividir esse uso desse remédio com um suco de laranja que a gente vai fazer. A gente vai fazer um suco de laranja, vou fornecer pra você pede pra vir buscar e tal, ou se você puder a gente vai entregar pra você na sua casa. E aí você vai beber suco de laranja junto com o remédio. Tipo, em vez de ser 3 pílulas por dia, vai ser 1 pílula por dia. Aí ela, não, tá, ok, né? E aí, tipo, ela dizia na entrevista que ela gostava muito ela se sentia bem quando ela provava comidas ou coisas que tinham sabor cítrico. E ela resolveu encarar isso aí, né? Tipo, ela falou, vai ser gostoso, porque além de eu tomar o remédio, eu vou estar tomando um suco ou alguma coisa cítrica que eu gosto. E ela resolveu fazer isso. Aí ela começou a tomar o remédio, uma vez por dia só, e começou a beber o suco de laranja. E esse suco de laranja, tipo, eles falaram pra ela que tinha um componente que eles não poderiam explicar pra ela que era, mas era algo muito revolucionário. Então, tipo, poderia trazer um bem muito grande pra ela.
E ela ficou super feliz com isso. Ela, caralho, vou conseguir me curar dessa porra, dessa doença e tal. E aí ela falou, tá, vou apostar nisso aí. Só que na verdade era suco de laranja feito em casa, pô, sem açúcar, sem gelo, entendeu? Tipo naquelas vasilhinhas, naquelas garrafinhas pequenininhas. Aí eles faziam um lote, né, congelavam e tal, e aí levavam pra ela na casa dela. Tá, e ela começou a tomar só essa pílula, uma vez por dia, durante um longo tempo, porque é autoimune, então, tipo, não é assim um período estabelecido pra doença acabar e ela para de tomar. E aí ela tava tomando esse suco também. E ela começou a relatar que, tipo, na primeira semana ela não sentiu nada de diferente, ela continuou normal, ela tomava o suco lá e a pílula. E depois de um mês, ela começou a ver diferença, entendeu? Ela se sentia um pouco mais disposta, ela começou a fazer caminhada, uma coisa que ela não conseguia fazer. Ela começou a ficar mais alegre, se entreter mais com outras coisas, começou a produzir mais. Tipo, então ela já fazia crochê em casa, ela fazia bolo, entendeu? Tipo, para vender. Ela já foi começando a ficar, se sentir melhor. E aí os médicos foram acompanhando, então todo mês ela ia para fazer uma bateria de exames, para ver como é que tava e tal. E eles começaram a ver que teve uma diferença, entendeu? Ela começou a... As células brancas dela começaram a deixar de atacar, no sentido de, quando ela tomava esse remédio, era um imunossupressor, ou seja, fazia com que as células brancas dela diminuíssem. Mas aí esse remédio, esse novo remédio, esse novo tratamento que ela estava fazendo, fez com que as células brancas continuassem num tamanho normal, ou numa quantidade normal, e não estava dando alterações hepáticas, né? Tipo, ela não estava tendo as alterações no fígado. E eles continuaram esse estudo com ela, né? Tipo, ela foi um estudo de caso, serviu como estudo de caso, e também se beneficiou dessa prática. Então, demorou cerca de 1 ano, e aí ela conseguiu... ela teve um boom muito grande, entendeu? Assim, ela foi gradativamente tendo uma melhora, e eles resolveram terminar um estudo, né? Mas fornecendo sempre pra ela essa... Bom, continuando a história da Isis, que acabou rompendo o vídeo por conta do pouco espaço que eu tinha no meu celular, eles resolveram terminar o estudo que eles estavam fazendo com a Isis, e eles continuaram fornecendo para ela esse suco de laranja que ela gostava muito e que ela se sentia muito bem. E aí ela foi começando a utilizar esse suco, né, em vez do remédio, foi substituindo, entendeu? Porque ela viu uma grande melhora, então ela ficou super empolgada e começou a utilizar esse suco. E ela teve uma melhora extremamente significativa da patologia dela, porém não existiu cura porque é autoimune, entendeu? Mas ela não teve, a maioria dos processos ela não teve, né, de dificuldades, e ela se sentiu muito mais disposta, conseguiu fazer atividades físicas, conseguiu vender os seus produtos artesanais que ela estava fazendo. Então foi muito recompensador para ela esse processo, e esse estudo foi muito bem avaliado e teve grandes impactos na comunidade científica. Então ela teve foi bom para ela e bom para os pesquisadores, né, esses pesquisadores toda a equipe multidisciplinar, que pôde proporcionar um avanço para a ciência, né, em trazer estudos novos e que são muito importantes para compreender os processos de saúde. Bom, é essa a minha história.